वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनं तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनं
Tang namami Harim Param. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Shri Siddhanta Srila Bhakti Saraswati Goswami Siddhanta Thakur Sarasvati Prabhupada, Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru, Jagadguru, when my eyes disse: don't like to say anything material, os meus olhos não gostam de ver nada material. Quando meus olhos alcançarem essa vontade, rejeitarem a realidade material, as coisas do mundo material, quando meu ouvido rejeitar, ouvir coisas materiais, quando todos os meus sentidos, quando a minha mente rejeitar qualquer tipo de associação com a matéria, de conexão com a matéria, então, finalmente nós vamos poder pensar em adorar Krishna. E adoração a Krishna não é um brinquedo. Quando a sua mente rejeitar qualquer conexão material na forma de mulheres, dinheiro, fama, então, qualquer coisa, então você finalmente vai poder se aproximar do Vaishnava. Caso contrário, se você vier com esses desejos no seu coração e quiser ser um pregador, você vai trapacear a sociedade inteira. É melhor que você me coloque dentro de uma caverna e coloque fogo ao redor, disse Srila Rupa Goswami Pada. Me coloque então numa caverna e ateie fogo ao redor de mim, que eu sinta a minha pele queimando, mas mesmo assim eu não vou me associar com a matéria, eu não vou me conectar com a matéria. Ó Senhor Supremo, antes que eu me conecte com a matéria, eu deveria morrer. Essa deveria ser a nossa oração aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Eu não estou falando dos pés de lótus de Krishna, porque eu não sei se a minha oração pode chegar aos pés de lótus de Krishna ou não. Nós começamos glorificando Krishna, mas eu não sei se meu pedido, se meu comportamento, se a minha humildade podem me permitir alcançar os pés de lótus de Krishna, se eu posso realmente esperar que Krishna ouça o meu apelo. É por isso que nós falamos de Chaitanya Mahaprabhu, de Gauranga Mahaprabhu. Nós sabemos que eles são o mesmo. Mas nós temos um privilégio incalculável. Orar aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, de Krishna na forma do Avatar adorado. Como diz nesse mantra, Chet é uma palavra em sânscrito, que significa se sua mente quer desfrutar do canto dos santos nomes 24 horas por dia, mesmo depois de abandonar o corpo, durante a eternidade. Se você chegar até lá, você também vai ter que cantar o canto dos santos nomes. Você também vai ter que recitar o Mahamantra no mundo transcendental. Isso deve se tornar, quando nós nos purificamos, isso se torna algo vital. Especialmente nesta terrível Kali Yuga, nessa era de ferro. Porque os outros procedimentos, os outros processos de purificação em Kali Yuga não são tão efetivos, tão eficazes. O Sankirtana, o recitar do Mahamantra, é o modo mais efetivo, mais eficaz para satisfazer o Senhor Supremo. O Harikatha, as aulas sobre Krishna,
o canto, o recitar dos santos nomes. É para satisfazer, tudo isso serve para satisfazer o Senhor Supremo. O Supremo Senhor transcendental, não material. Nós temos que satisfazer os órgãos, os sentidos espirituais de Deus. Se você está tentando satisfazer os seus órgãos, os seus sentidos, então você não vai conseguir alcançar o recitar do Mahamantra. Quando você tentar satisfazer o Senhor Supremo, Bhagavan Shri Krishna, então você vai poder ter esperança de alcançar a pureza do Krishna Bhajana, da adoração a Krishna. Se a sua mente estiver interessada em ouvir aulas sobre Krishna, ouvir o Hari Kirtana, ouvir o canto dos santos nomes, aí sim você vai avançar espiritualmente. Se sua mente estiver 100% chorando, desejando atravessar o oceano das ilusões materiais, atravessar este mundo ilusório, se você estiver pedindo, chorando dentro do seu coração sempre, por favor, meu Senhor, me faça atravessar o mundo material. Como diz este mantra, se sua mente está chorando e pedindo, implorando para atravessar as ilusões materiais, e se ela estiver voando, circumambulando, circundando os pés de lótus do Avatar dourado de Chaitanya Mahaprabhu e de seus discípulos. E por quê? Nos pés deles? Porque eles estão recitando o Mahamantra o tempo todo. Por que nós devemos nos conectar com Vaishnavas puros? Porque dessa maneira nós vamos ouvir aulas ininterruptas de Harikatha. No momento que você para de dar Harikatha ou de ouvir o Harikatha, você se desconecta. E a sociedade chama vocês para atividades materiais. E eu choro por vocês. Eu sei que vocês às vezes têm dificuldade. As pessoas desejam posição, glamour. É difícil para eles resistirem a isso. Por exemplo, eu já dei aula para ninguém, para uma pessoa sentada num templo. E se não vinha ninguém, eu cantava, recitava os santos nomes em voz alta. No mínimo 8 horas eu recitava o Srimad Bhagavatam em voz alta para satisfazer o Senhor Supremo. Eu sei que não é possível encontrar um único homem que possa entender a verdade absoluta e que possa digerir esta verdade absoluta. É meu dever fazê-lo. É meu dever fazer isso. Pronunciar a verdade absoluta, mesmo que eu não encontre ninguém que possa compreendê-la. Então, este verso diz, se você está chorando, desejando, ansiando para atravessar o mundo das ilusões e chegar na realidade espiritual, se sua mente está circundando os pés de lótus de Deus, e se você está recitando os santos nomes e se purificando, como disse Prahlada Maharaj, ele disse a Krishna, como eu posso alcançar os seus pés de lótus? Minha mente é material. Ela não me permite ouvir o Harikatha. Eu não consigo digerir o Harikatha, as aulas sobre Krishna. Prahlada Maharaj disse isso. Ele era um grande devoto. Ele disse isso a Nrsimha, uma das expansões de Krishna. Como eu posso alcançar os seus pés de lótus? Minha mente está sempre fugindo de ouvir o Harikatha, a aula sobre você, e de cantar teus santos nomes. Como eu posso te alcançar? Ele perguntou. Então, como diz este outro mantra? Eu me sinto tímido em pronunciar esta palavra, Premamrita. Prema significa amor puro por Deus. Eu não deveria pronunciar nem essa palavra
em voz alta, porque os materialistas não sabem o que é prema, amor. Eles usam essa palavra de maneira incorreta. Eles não têm concepção do que realmente seja o amor. Os materialistas não têm consciência do que significa amor. Então este verso diz, fala-se neste verso de um oceano de amor. Se você quiser nadar neste oceano de amor puro por Deus, você precisa adorar os pés de lótus do Avatar dourado, de Chaitanya. Você vai aumentar a sua atração. Não pela matéria. Como disse Bhaktivinoda Thakur em seu Kirtan, em seu canto. Ele diz, ó Senhor, o tipo de atração que eu sinto pela matéria, por propriedades materiais, por tesouros materiais, esse tipo de atração, eu quero sentir por você. Você vê o que um grande santo diz com seus sentimentos espirituais, mas os materialistas, eles não querem mudar a sua concepção. Eles não estão nem interessados em cantar os santos nomes. Eles estão ocupados em desfrutar coisas materiais perecíveis. Por quê? Porque os nossos órgãos dos sentidos, quando eles entram em contato com a matéria, isso é o que é chamado de desfrute, de prazer material. Nós sentimos uma sensação quando nós entramos em contato com a matéria. Algumas vezes, atração por aquele objeto ou por aquela coisa, e outras vezes, repulsão. Vamos entender isso assim. Vamos imaginar que eu coloque uma bola de gelo na sua mão. Mas você consegue segurá-la por um momento, mas se eu apertar essa bola na sua mão, você vai sentir o gelo queimando. E você vai gritar, deixa que isso está me queimando. Se eu apertar na sua mão, você não vai resistir. Você vai sentir uma dor. Uma fração de segundo você aguenta, mas se eu apertar a sua mão e deixar isso na sua mão durante muito tempo, isso vai lhe dar um problema material, um problema ligado à dor. Se eu colocar você até em Vrindavana, em março e abril, se eu deixar você fazendo parikrama, peregrinação em Vrindavana nos meses mais quentes do ano, que chega a mais de 50 graus, você não vai aguentar. O sol é muito forte. Eu estou sentindo isso, um problema então. Então, todas as vezes que os seus sentidos sensoriais, os seus 5 sentidos entram em contato com a matéria, ou você se sente atraído ou você sente repulsão. É verdade ou não? Quando você sente atração por um objeto material, aquilo é chamado de atração, desfrute. E se você não gosta daquilo, você vai sentir dor ou repulsa. Essa é a definição do desfrute material, da sua felicidade material. E a definição também da sua repulsão e da dor ligada à matéria. Porque, no fundo, existe uma definição da sua dor e do seu prazer. Porque a dor e o prazer do mundo material nada tem a ver com o mundo espiritual. Por quê? Ela só é aplicável se ela se torna uma compreensão espiritual, uma compreensão não material. Se eu sinto dor, por exemplo, por estar separado de Krishna, isso sim é espiritual e positivo. Mas nós temos que purificar esses sentimentos. Eu posso provar matematicamente que não existe base nenhuma em relação a esses dois sentimentos.
em relação à espiritualidade. Por quê? Tente entender isso. Isso é algo muito científico, é uma filosofia, um siddhanta muito científico. Por quê? Tente entender isso. Na base, no background de passado, presente e futuro, você não entende, você não pode encontrar esses dois conceitos. Por que nós estamos dizendo isso? O que significa passado, presente e futuro? Essa é a mágica do tempo, esse é o feitiço do tempo. Eu não sei explicar o que é tempo. As pessoas dizem isso. O que é isso? É um feitiço? É uma magia de Krishna? Einstein disse que o tempo não é nada além de um movimento. Todo o universo está se movimentando. Entende isso? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, pois meu tópico é espiritual. Mas na maneira dessa discussão, você vai entender que tempo, espaço e matéria estão interligados. Isso é provável, isso pode ser provado matematicamente. Por quê? Se eu digo que o tempo nada mais é do que um movimento, e nós teremos uma pergunta: o que e como tudo está se movendo? Tudo está se movendo. O que está se movendo? E como tal coisa está se movendo? Então você precisa definir o objeto. É o objeto que se move, assim como o corpo material. Se eu falar sobre mim e sobre você no nosso nível, nós estamos falando de matéria, né? Meu corpo está indo. Em Hindi nós fazemos, existe um jogo, uma frase, uma brincadeira. Nós dizemos que o nosso corpo é um corpo morto que se move. Porque não tem consciência na matéria. Então é por isso que fala-se de um corpo morto que está se movendo, de um cadáver em movimento, porque a matéria em si, ela não tem consciência. Eu não estou dizendo algo falso do ponto de vista filosófico. Então o tempo é um movimento. Então, o corpo material se move no espaço. Então, isso é o tempo. Por quanto tempo aquele objeto pode se mover? Ele está se movendo, ok. Mas por quanto tempo? Então, a distância vem. O espaço. Que espaço ele pode cobrir? Em quanto tempo ele pode cobrir aquele espaço? Então, tempo, espaço e matéria. Mas eu não vou entrar mais em detalhes. Essa é uma explicação rápida da equação que Einstein postula. Energia igual antes de começar os tópicos que nós vamos discutir hoje, eu vou dar um aviso. Se você começar a sentir repulsa por tudo aquilo que é material, pelas conexões materiais, inclusive por uma filosofia que é material, então eu vou reverenciar você, porque essa é a característica do devoto puro. O sintoma da adoração a Krishna eu sei que, por exemplo, até nós alcançarmos o estágio de Yukta Vairagya, de um uso da matéria ajustado para o serviço de Krishna, nós precisamos primeiro rejeitar aquilo que é material e que não nos leva a Bhakti, que não nos leva à devoção. Então, se você está desfrutando, você não é um devoto puro, porque o devoto puro, ele não sente nem atração nem repulsão por coisas materiais. Eles sentem atração pelo Dhamma,
pelo nome sagrado, por coisas espirituais, mas eles não sentem atração e repulsão por coisas materiais, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele nos dizia, em primeira coisa, tente se separar, tente se sair da influência de Maya. Aí você vai pensar, vou cantar os santos nomes, vou adorar Krishna ou não? Tente chegar nesse nível. Então, hoje é o dia de Ujjapata. Isso significa algo muito puro, um serviço muito puro. O que é o Vrata? Vrata significa o nosso voto. E o que é o nosso voto? Não é uma austeridade vazia, eu posso jejuar 3 dias. Não, isso não é um Vrata. Vrata significa que você vai fazer algo para servir Krishna através desse voto, dessa austeridade, não é uma austeridade vazia. Hoje nós vamos fazer um voto para este mês de Kartika. Para todos eu estou falando. Então, isso significa que nós vamos fazer um voto para que meu coração não se contamine durante esse mês que começa hoje. Neste Ekadasi. As pessoas materialistas, eles pensam, se eu jejuar um mês inteiro de alguns alimentos, eu vou jejuar 2 vezes por mês para fazer o Ekadasi 2 vezes por mês. Então, se eles pensam que vão obter só saúde fazendo isso, isso não é Bhakti. Esse desfrute, esse jejum é para o seu desfrute material, porque você quer jejuar para ter mais saúde. Vrata, um voto, significa que você vai tomar uma resolução para se purificar e estar em conexão com Krishna através daquele vrata, daquele voto. A sua mente não vai poder ficar indo para lá e para cá. No Brahma Samhita está escrito, por exemplo, que se uma vela está acesa e não tiver nem traço de vento, a chama da vela fica reta. Se eu acender uma vela num quarto onde estiver fechado de vidro e eu colocar um pouco de oxigênio para que a lâmpada, para que a chama continue sendo alimentada, nós vamos perceber que a chama fica reta. Mas se você assopra um pouco, a chama vai se mover, ela vai se sentir perturbada. Esse é o exemplo que eu estou dando para que você compreenda o mecanismo da sua mente. Quando a mente está como uma chama, continuamente, sem nenhuma perturbação, em contato com o Guru, com os Vaishnavas, com o Senhor Supremo, e ela não estiver oscilando, aí sim você vai estar usando a sua mente para alcançar devoção. Esse tipo de mente você tem que desenvolver. E aí você vai poder observar o voto de Kartika desse mês sagrado, honrando os pés de lótus de Radharani, a forma transcendental do serviço a Krishna. Radharani é Seva Vigraha. Ela é a personificação do serviço espiritual. Como eu posso saber quem é Krishna se Radharani não nos mostrar que nós devemos adorá-lo? Então nós honramos Srimati Radharani totalmente. O que significa honrá-la? Seguir o que ela faz, o procedimento de adoração que ela ensina. Como diz este verso.
Você consegue seguir isso? Anaya Radhika Nunam. Bhagavan Hari Vishwaha. This sloka I already discussed. Eu já discuti esse verso Anaya no dia do Radhastami. Anaya. By her. Através dela, By Radharani. através de Radharani, Krishna está sendo adorado, diz esse verso, 100%. Ele recebe adoração total e satisfação total. Então, essa palavra significa seguir Radharani. Então, o que significa seguir Radharani? Servir Krishna sob a guia, sob as instruções de Radharani. Esse é o significado desta palavra. Como diz o verso desta canção. Esse é o Damodarastakam. E esse é o voto para Damodara, a maneira de adorar a Krishna. Eu não quero criticar outras filosofias. Uma vez eu era muito jovem, eu não tinha nenhuma existência como devoto. Bom, hoje em dia, meu Harikata é para satisfazer o Guru Varga. Lembre-se, 100%. Eu posso tocar no Bhagavatam, pôr as mãos no Bhagavatam ao dizer isso. Meu Harikata é para satisfazer o Guru Varga, não para alcançar fama, dinheiro. O meu Harikata é uma maneira de servir o meu Guru Varga, de servir a devoção espiritual através dos Chaitanya Vani. Eu sou o servo do servo do servo do servo dos puros devotos. Essa é a minha concepção. Se eu não desenvolver humildade absoluta, Trinadapi, eu não posso falar em nome do Guru Varga. E as pessoas acham que humildade, que alcançar o significado do verbo do verso Trinadapi Sunichana, seja falar de maneira doce. Mas isso não é a mesma coisa. Trinadapi significa você manter a filosofia do jeito que ela foi explicada. Então, se eu explicar isso cientificamente, se você se sentir uma alma caída, você vai entender o que realmente é essa humildade e esse dever de proteger a filosofia. Como eu vou poder discutir todos os temas que nós decidimos discutir durante esse mês? Se eu conseguir fazer isso, talvez seja pela bênção de vocês. Mas se eu não experimentar o sabor desse conhecimento, como é que eu posso transmiti-lo para vocês? Bom, então eu vou tocar um ponto. Alguns acharyas, alguns devotos estão dizendo que Damodara, que Krishna Damodara é um nome de Gopala e que esse nome invoca o Vatsalya Rasa, ou seja, servir Krishna como um seu familiar. Então eles estão dizendo que Damodara nos dá inspiração de manifestar um humor, uma emoção de amor em relação a Deus, como aquela de Yashoda, como aquela de um parente, de alguém da sua família. Mas na gramática sânscrita e na filosofia da Gaudiya, nós podemos entender através de infinitos mantras. Eu posso provar, trazendo esses mantras, que Gopala, essa palavra, que esse nome em sânscrito pode ser analisado, dividido. Go mais Pal. Pal são aqueles que cuidam das vacas. Em inglês eles traduzem como
vaqueirinhos, vaqueiros. Porque Krishna, mesmo na realidade transcendental, manifesta passatempos no qual ele passeia com animais espirituais, com vacas. Porque Gopal, Govinda, vai ter passatempos com Gomata. Então, você vai dizer que esse nome prova que adorar e fazer um voto para Krishna Damodara, nós estaríamos adorando Krishna como familiares. Nós não estamos mencionando a idade de Krishna. Nós não estamos dizendo que ele tem 6 meses ou 1 ano. Então, como é que você pode dizer que Gopala significa o bebê que está sendo amamentado por Yashoda? Não. Gopal ou Damodara tem uma concepção mais ampla. Essa palavra significa eu estou tomando o suporte do Siddhanta Vichar. Eu não estou interessado em estudar a gramática de maneira fria. Amanhã eu vou explicar isso. Sankaracharya disse isso. A gramática não pode me iludir. Ou seja, Maharaj está dizendo que o uso do sânscrito serve para compreender Krishna. E não o contrário. Como diz esta canção. Amanhã eu vou explicar estes versos. Agora eu vou explicar o que significa Damodara, a forma de Krishna que é adorada durante Kartika. Dam mais Udar. Então, Dam significa corda. Udar significa cintura. Dam significa corda. Damodara significa aquele Krishna que é amarrado por Mãe Yashoda. É por isso que nós dizemos Damodara. Então, Udar é essa parte da barriga da cintura. Então Yashoda amarra Gopala e diz, essa é a punição para você. Você é um menino travesso. E ela amarra ele. E esse é Damodara, Krishna Damodara, o Krishna que é amarrado pelo amor de Yashoda. Então, se esse Damodara, se esse Gopala nos dar concepção de Vatsalya Rasa, então Damodara significa Krishna pequenininho. Então, por que Radharani está descrita? Porque falamos de Radha Damodara. Então, na verdade, esse passatempo intersecta dois tipos de relação com Krishna. Rasavas significa quando 2 tipos de amores por Krishna convivem no mesmo passatempo. Então há uma intersecção. Por exemplo, quando as crianças empinam a pipa, não é? Então uma pode cortar o fio de uma pode conter cortante e decepar o papagaio do outro menino, não é? Então você tem que entender essa questão. Eu não sei como eu vou explicar tudo isso nesse tempo, mas você tem que ter um bom background para digerir este Harikatha. Você tem que estudar. Então, existem 2 raças, 2 tipos de amor para Krishna, 2 tipos de emoção. Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado, se manifestava de maneira irritada quando falava-se de 2 tipos de raça, 2 tipos de emoção em relação a Deus.
contemporaneamente. Ele dizia Madhurya Rasa, que é a adoração a Krishna, no sentimento de amante espiritual, não pode ser contaminada, não pode ser misturada com Vatsalya Rasa. Não, perdoem. Então, como essa concepção de Radharani pode vir nesse passatempo com Vatsalya Rasa? Como nós cantamos no Damodara Astakam. E eu vou provar isso para vocês. Nós temos que, então, concentrar nossa mente nos pés de lótus de Radharani, para poder concentrar nossa mente nos pés de lótus de Krishna. Uma coisa significa a outra, porque Radharani é aquela que adora Krishna. Então agora nós vamos falar do Srimad Bhagavatam. Nós vamos falar sobre o diálogo entre Krishna e Uddhava, como eu tinha anunciado. Então, por conta da sequência dos capítulos, na verdade, na sequência dos capítulos, o Uddhava Gita, o Uddhava Sambad vem antes. Então, depois, no capítulo 80, vem esses outros temas. Mas eu estava pensando, pela misericórdia de Gurudeva e de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, eu devo discutir este capítulo antes. Por quê? A sequência dos capítulos é outra. O Uddhava Sambad, o diálogo de Krishna com Uddhava, vem antes. Mas, com a sequência do tempo real de como esses passatempos se manifestaram, a sequência seria invertida. Por quê? Quando o tio de Krishna, Akrura, Akrura significa aquele que não é sem coração. E as gopis vão chamá-lo de Krura, sem coração. Akrura significa aquele que não é desalmado. Akrura significa aquele que é cheio de amor. Mas as gopis chamam ele de desalmado. Ela vai dizer, não, ele não é Akrura, ele é Krura. Porque ele leva Krishna longe de Vrindavana. Ele diz, esse homem não é Akrura, o nome dele não é Akrura, ele é sem coração. Krura significa sem coração. Desalmado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando Krishna e Balarama são levados por Akrura de Vrindavana para Mathura, então um vazio, uma falta, uma ausência que nunca pode ser preenchida, nunca pode ser compensada, se manifesta. Krishna foi embora, Balarama foi embora. Então um vazio se manifesta. Esse é o infinito vazio. Quando nós éramos crianças, jovens, nós tínhamos que preencher as lacunas, né? Nas provas, nas lições de casa. O professor dizia, preencha esse espaço. Isso era para testar a nossa compreensão. Que palavra você pode colocar aqui para dar sentido à frase? Lembra? Então, esse vazio que era criado pela ausência de Krishna e de Balarama em Vrindavana, isso nunca pode ser preenchido. Não tem palavra que possa preencher a ausência de Krishna.
com essa concepção, você tem que ouvir o diálogo sobre Uddhava, o diálogo de Uddhava e Krishna, o Uddhava Gita, ou Uddhav Samvad. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é o Guru Tattva. Eu não posso passar por cima de Gurudeva. Eu não posso ir imediatamente falar de Rasa Tattva se eu não falar sobre Uddhava Samvad. É por isso que nós precisamos discutir isso primeiro, porque esse assunto está ligado com Guru Tattva. Então, depois que Krishna fica 11 anos em Vrindavan, 11 anos e 2 meses, e nós vamos também discutir Uddhava Gita, Uddhava Samvad, e vocês vão entender em detalhes. Então, Akrura leva Krishna e Balarama para fora de Vrindavana, não é? Eles vão com Akrura até a cidade de Mathura. E as gopis vão querer se matar, elas vão querer se jogar nas rodas da carruagem que leva Krishna embora. Elas não podem nem pensar em permitir que Krishna vá embora. Mas você sabe que Krishna às vezes é definido como um trapaceiro. Ele diz, eu vou voltar. Eu vou voltar com pouco tempo, em pouco tempo. Então, com o suporte desse consolo, porque Krishna diz para elas, eu vou voltar rápido, eu volto rapidamente. Com o suporte desse consolo, dessa frase que Krishna diz, as gopis de alguma maneira permitem que Krishna se vá. Isso está explicado no Gopi Gita. Eu vou discutir isso na hora do almoço, ao meio-dia. A nossa alma, nosso espírito, ela está repousando nos teus pés de lótus. É por isso que nós não podemos deixar que você vá embora. Nós deveríamos estar morrendo, mas o problema é que nós não estamos morrendo. Elas dizem a Krishna. Krishna é o mentiroso dos mentirosos, diriam as gopis. Krishna é o espírito de todos os espíritos, ele é o super espírito, então ele é o trapaceiro dos trapaceiros. Você está no coração de todos, você é a super alma. Você observa todas as almas condicionadas dentro do coração delas. Todas as almas vêm de você. E como é possível que você vá embora se a nossa alma está apoiada nos seus pés de lótus? Nós morreríamos sem você por esse tipo de separação, com esse tipo de dor. Entendem? Elas dizem isso para ele. Então, quando Krishna é levado embora por Akrura até o Dhamma sagrado de Mathura, onde ele vai lutar com Kamsa, Krishna tinha ficado até então ocupado com as vacas e brincando na floresta. Então, quando nós temos 4, 5 anos, nossos pais chegam para a gente e falam, olha, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, começa a estudar. Krishna só brincava o dia inteiro.
Krishna não era educado, não tinha educado, não tinha estudado. Krishna is still today uneducated. E eles diziam que Krishna até hoje não aprendeu nada. That's why Obviamente é uma concepção para o seu passatempo. Então ele só brincava em Vrindavana. Ninguém falou para ele, tente ler e aprender a ler. Não, ele só brincava. Ele brincava de dia e de noite. De manhã, 24 horas por dia, ele só brincava. Então, quando é que ele vai aprender? Krishna não é ele era iletrado. Na verdade, toda a educação vinha para ele dos pés de lótus de Radharani, que ele chama de Guru. Tudo vem dos pés de lótus de Krishna. Mas Krishna diz que ele aprende tudo de Radharani. Então, quando eles vão para Mathura, quando nós estivermos discutindo Uddhava Gita, Uddhava Sambad, eu vou esclarecer esse ponto. Qual é a condição de Vasudeva Maharaj? E qual é a condição de Nanda Maharaj, dos dois pais de Krishna? O coração de Nanda Baba é completamente separado, completamente diferente do coração de Vasudeva Maharaj. Não é possível comparar o coração dos dois pais de Krishna, daquele que cuida de Krishna em Vrindavana e daquele que vai cuidar de Krishna em Dwaraka ou em Mathura. Então, Vasudeva e Devaki, que estavam em Mathura, pensavam na sua educação. Krishna já está crescido. Ele está com 11 anos e 2 meses. Mas ele nunca estudou nada. Nós teríamos que mandar esse menino para um Gurukula, para estudar com o Guru. Nós temos que mandar Krishna e Balarama para o Gurukula, para aprender alguma coisa. Eles são 2 vaqueirinhos iletrados. Então, os pais de Krishna de Mathura, eles decidem mandar Krishna para Sandipani Muni, que é um rishi, um guru. Ele é um professor do Gurukula. Gurukula é a escola do Guru. Então, aonde? Em Ujjaini. Ujjaini é um lugar muito importante. É onde passa o primeiro meridiano do tempo e onde às vezes acontece o Kumbh Mela. Então, Krishna foi mandado ali para estudar com Sandipani Muni, que era o seu Gurudeva. Ele tinha um Gurukula lá. E lá Krishna e Balarama vão aprender. Vão estudar ali. Eu vou descrever como era o serviço de Krishna Bhagavan, do Senhor Supremo. Nós vamos servir Krishna. Mas qual é o serviço de Krishna para o seu Guru? Nós temos que entender e ouvir isso. Como era as emoções, os sentimentos de serviço que Krishna e Balarama tinham pelo seu próprio Guru. Isso é o ensinamento principal. Você pode correr daqui para lá, quanto mais você corre para lá e para cá, mais você cai. Quanto mais você vai de um lado para o outro, mais você pode cair, porque você vai encontrar com pessoas diferentes, com diferentes mestres. E você vai querer dar honra para eles, porque eles dizem que falam Harikata. Eu sou bravo, eu dou tapa na cabeça de vocês, porque eu não posso trapacear vocês, então eu corrijo vocês. Mas existem outros mestres que vão dizer, eu sou doce, eu nunca vou brigar com você, eu sempre vou dizer que você está certo. Para mim isso é bom, porque eu não quero alunos assim, alunos que querem ser adorados.
I'm going to start this Muito bem. 80th chapter. Nós vamos começar One fraction com of second com o capítulo 80, can que diz que uma fração de segundo em conexão com o Vaishnava puro pode I'm not me going to dar do anything from Bhakti, mas uma fração de segundo em conexão com Maya pode levar embora toda a minha devoção. fraction of second asatsanga. A satsanga significa uma conexão impura. Only the point they say, Se você se conecta com materialistas ou com falsos Vaishnavas, com Vaishnavas que não têm uma filosofia ou um comportamento perfeito, aquilo pode levar a sua vida espiritual embora. there's only one point they can show. Whereas they 100% know. Eles podem dizer o que quiser de mim, mas eles nunca vão poder dizer que eu estou trapaceando. Todos sabem que eu estou dizendo coisas científicas. Pela misericórdia do Senhor Supremo, eu sou uma criatura muito pequenininha. Mas pela misericórdia do Senhor Supremo, meu Harikata está acontecendo. Então ouçam que mesmo uma associação, uma conexão de 1 segundo com um falso Vaishnava pode levar você a cair. Thousands of such examples I can give. Eu posso dar milhões de exemplos em relação a isso, Satsanga que uma associação benefit equivocada to attain Krishna Bhakti. Lama pode ser Saraswati, you know, negativa, mas uma associação verdadeira pode te levar a Krishna, pode te dar devoção a Krishna. Uma satsanga verdadeira, que é o contrário de asatsanga, pode lhe dar bhakti. Mas a alma condicionada, ela quer desfrutar da própria liberdade. Isso não é anugatya. you can stay with me. Você teria que ficar comigo 1 hora. Say Maharaj is Então você vai dizer, Bhakti or Maharaj está desfrutando do que ele quer ou ele está sob a guia Guru Varga kick do Guru Varga? A associação discipular está o tempo todo batendo em mim. like you know Hup! Eles gritam comigo, Bulka. como o carro de boi. O motorista está sempre batendo no boi. Assim, o meu Guru Varga, a minha associação discipular, os meus mestres estão sempre batendo em mim. My going, my Mesmo que eles tenham abandonado o corpo, porque a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, a minha maneira de agir está sempre sendo controlada pelos Vaishnavas puros. Você pode não acreditar, mas é assim. even after staying with Mesmo depois de ficar comigo, você pode se deixar trapacear. Mesmo pessoas que ficaram com o próprio Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles se deixaram trapacear depois de ficar com ele por longo tempo. so many examples I can give. Muitos exemplos eu posso dar. Por quê? Is great As pessoas foram trapaceadas por mesmo estando junto com o Vaishnava puro. Se eu não me associo com o coração, não adianta eu estar ali na presença daquele Vaishnava. A pessoa vai dizer, Shambhava não é nada, ou aquele outro Vaishnava não é nada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Maharaj está falando dele. Então, se você se deixa controlar pelo desejo, pela vontade do grande santo, aí sim você está fazendo bhajana, aí sim você está adorando Krishna. Por isso que eu sou duro, por isso que eu falo de maneira pesada, porque eu não posso trapacear vocês, eu não posso só dar palavras doces para vocês e trapacear vocês. Eu não sou uma pessoa sem misericórdia. Como o leopardo. Ele não tem misericórdia, ele vai e devora as vítimas. Essa é a condição. Não, eu vou discutir, explicar quando Krishna vai fazer amizade com Sudama. E assim como Sudama, nós temos que entender que Krishna é o amigo absoluto. E nós temos que aumentar a nossa amizade com Krishna. Entende? Quando você diz, Maharaj deveria estar falando sobre Madhurya Rasa.
Mas por que você está falando de Vatsalya Rasa, então? If I speak Madhura Rasa, within Madhura Rasa, in Dentro de Madhurya Rasa, de maneira secreta, está Vatsalya Rasa. É isso que Mahaprabhu queria dizer, que todas as raças estão contidas em Madhurya Rasa, de maneira sutil. No Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami diz: você conhece a expressão? Isso significa, é um verso em Bengali que está no Chaitanya Charitamrita. Como o próprio éter, o espaço. Como dentro do espaço, você pode encontrar todos os outros elementos. Assim, dentro de Madhurya Rasa, do sentimento de amor espiritual puro por Krishna, como se fôssemos amantes transcendentais de Deus, todas as outras emoções estão contidas. Então, assim, dentro do éter nós temos o ar, o fogo, a água, a terra. Isso está tudo dentro do nosso corpo, na forma dos átomos. Então, neste mundo gigantesco, você nunca vai encontrar um lugar no qual você não encontre os 5 elementos. Os 5 elementos naturais estão em todos os lugares. Tente entender isso. Não fique tentando ouvir a minha aula como se você estivesse assistindo uma peça de teatro ou um filme. Eu estou derramando sangue aqui para vocês. Tentem sentir o que eu estou dizendo. Então, Krishnadas Kaviraj vai explicar isso. Como os 4 elementos da natureza que estão contidos dentro do espaço, disse Srila Krishnadas Kaviraj, discípulo de Mahaprabhu, discípulo dos 6 Goswamis. Ele dizia que a própria lama, que é a terra, possui todas as outras, os outros elementos também. Assim como o éter contém os outros 4 elementos, a terra também contém a água, o fogo, o ar e o éter. Essas propriedades são como comutáveis, uma entra dentro da outra. Então, a água, o fogo, o ar e o espaço, tudo pode ser encontrado dentro da terra, dentro do elemento terra. Entendem? E por que você não entende que as outras raças estão todas contidas dentro de Madhurya Rasa? Era isso que Mahaprabhu queria dizer. Não é verdade que as raças não podem ser discutidas interdisciplinarmente. Porque Madhurya Rasa contém as outras raças. Contém a raça familiar, a raça da amizade e a raça do serviço a Krishna. Porque nós podemos nos relacionar com Krishna através dessas 4 formas. Servindo Krishna como servo, ou nos tornando amigos de Krishna, ou sentindo por Krishna uma familiaridade, um sentimento familiar, de parentesco familiar, ou amando Krishna como amantes espirituais, né? Amantes não materiais. O amor por Krishna nada tem a ver com a luxúria. Então, como diz este outro mantra, então, Mathura Puri significa Mathura e Vrindavana.
Hoje em dia nós entendemos Mathura como a cidade de Mathura, mas Mathura naquela época, nos passatempos de Krishna, incluía a região de Vrindavana. Então, o Dhamma do Senhor Supremo, que contém Vrindavana, Mathura, é o mais elevado. Mesmo que Krishna tenha vivido em Vrindavana 11 anos e 2 meses, é como se Krishna tivesse ficado lá 16 anos. Porque se nas escrituras estamos falando de 11 anos e 2 meses, por que você está falando de 16 anos? Porque essa é a explicação, essa é a filosofia de Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami Pada. Ele diz isso nos Sandarbhas. Mesmo que saibamos que o Senhor vai deixar Vrindavana aos 11 anos e 2 meses, mesmo assim, ele é o filho de Nanda Maharaj. Ele é o filho do rei de Vrindavana. Quem é Nanda Maharaj? Ele é o rei. Ele é o rei de Vrajadama, de Vrindavana. Ele é um rei. Ele é o rei de Vrajadam. Vraja é Vrindavana. Ele é o controlador de Vrindavana, o rei de Vrindavana. São duas palavras combinadas. Isso é explicado na gramática védica, na gramática do sânscrito. Existe uma etimologia muito precisa no sânscrito que não é encontrada em inglês e nas outras línguas, pois essa é a língua original. Então, está escrito que Krishna deixa Vrindavana aos 11 anos e 2 meses, depois de 11 anos e 2 meses. Mas, mesmo assim, os santos, os Vaishnavas puros vão explicar que Krishna tinha a forma de um rapaz de 16 anos, que nós devemos contar que ele tenha um adolescente de 16 anos. Nós temos que amar Krishna, que está com 16 anos. Por quê? Porque mesmo que nós saibamos que Krishna vai deixar Vrindavana depois de 11 anos e 2 meses, nós devemos contar que ele tenha 16 anos, porque ele é o filho de um rei. Se você for olhar para como são o corpo dos filhos dos kshatriyas, principalmente nas outras eras, eles têm um desenvolvimento físico muito favorecido. Então, se você vê algum verdadeiro príncipe, Rajkumar, o filho de um rei, eles têm um desenvolvimento físico muito bom. Se você não acreditar, eu mando você no Punjab. Mas no Punjab, eles ainda têm eles ainda têm as castas bem divididas. Então, você vê um menino de 11 anos que é muito corposo, ele é bem mais, ele parece que tem 15. Eu mando você para o Punjab e você vai ver se você não acreditar. Então, uma vez um rei chamado Rana Pratap Singh, do Punjab, da região da Índia chamada Punjab. Você pode ir até o Punjab. Eu nunca fui lá para ver isso, mas eu ouvi meus pais contando isso, eles foram lá ver. Eles dizem que as roupas usadas pelo rei, que estão expostas nesse museu, nesse palácio, você olha para a roupa e fala, não é possível. Será a roupa dele? Todo mundo que está aqui olhando a roupa dele, poderíamos entrar dentro dessa capa dele, dessa roupa dele.
A roupa dele era imensa, porque ele era muito alto. Horse is also double the size E os cavalos eram maiores do que o tamanho dos cavalos de hoje em dia. Ele tinha cavalos imensos. Como é possível? Oh, meu Deus. only the garment. You go look in the museum. Oh, is the garment? Essa é a roupa dele? Todo mundo pode entrar dentro dessa roupa. Essa era a camisa dele. Now you can think about the E agora body você size of entende do Krishna. tamanho de Bhima, Now you can think the body né? size Do of Pandava, Arjuna. de Arjuna. You can think like me. I feel. Você acha que ele era do meu tamanho? You can think, oh, I am Que ele tinha 5 pés? maybe they are 5 feet each. Idiot. Foolish. Não seja tolo. You don't know. Você não How sabe. their size? No. O tamanho deles era muito maior. In the Yuddha, I print Kunti Devi books, in Bengal. Eu, They never see ah, the size. eu imprimi One os livros, o livro sobre a oração de Kunti, né? Então, eles eram, os filhos de Kunti eram gigantescos, eles eram enormes. Seal one. One is sword and one is seal. Então, eles tinham a espada e o escudo. Você não consegue nem empurrar um escudo dos Pandavas. If I can put here, Se eu colocasse aqui go and check up if I am speaking like um escudo dos Pandavas, Punjab. você não conseguiria nem empurrá-los. But to speak about that, Se você achar que eu estou mentindo, vá no Punjab e veja o escudo dos guerreiros do Punjab. you cannot move. Então, And they are taking that. eles pegavam aquilo e lutavam com aquilo na mão. Como é possível? A comparative, actually, point is that is our fault. Always Então, a comparative statement comes. é nossa culpa, porque a gente quer comparar. Speak something, you are, oh, this Você fala, isso deve ser assim, isso deve ser assado. A gente tenta ajustar com a nossa mente. A gente pensa, não pode ser do jeito que Maharaj está falando, deve ser de outra maneira, porque você vai chegar com as suas experiências. Mas não. before entering, Antes de entrar e compreender o que está descrito nos Vedas, antes de entrar no mundo transcendental, você precisa receber essa bênção, entender o que está escrito. Caso contrário, você vai cair. Maharaj always speaking like that. Maharaj exagera, ele fala assim, fala assado. Quem que vai seguir ele? Who is going to follow? Quem que vai seguir o que ele fala? Ele é tão pesado. Provide one slap. O meu amor é para dar um puxão de orelha em vocês. Speaking, I have no sweet bowl, no Eu digo, eu não tenho docinho aqui, eu não distribuo comida aqui. not loving. Então ninguém pode me amar. A sweet bowl, all the big people. Todo mundo está distribuindo comida, Invite and give mas eu Luchi, Paramanna, Chana. não estou convidando vocês para comer. I'm a beggar. Eu sou um mendigo, eu não tenho comida para distribuir. Come to me. Quem que vai vir até aqui? I'm very lucky. Limited people come. Eu sou muito afortunado, só pessoas limitadas vêm aqui, eu não quero distúrbio. Always. Entende? Anyway, Sempre foi assim, de qualquer now I'm forma. going to start this, chapter. Agora nós vamos Today onward, I can começar esse capítulo Siddhanta e Vichara. de hoje em diante nós vamos discutir Your mind, essas conclusões filosóficas, esse Siddhanta Vichar, we don't know who is concentrando nossa mente nos pés de lótus de Radharani. represented, our mind, Mas nós não sabemos quem é Radharani. Então, nós vamos concentrar nossa mente nos seus representantes, no Guru Tattva, no Guru Varga, nas verdades transcendentais que descrevem o Guru, os Vaishnavas puros. Então, alguém questionou Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Srila Prabhupada, posso pensar que meu Guru é Radharani? Ele respondeu, sim, de certa forma, o Guru de todos é Radharani se nós estamos no caminho de Madhurya Rasa, nós estamos tentando servir o casal divino. Se você abrir os olhos e conseguir atravessar toda a realidade, você vai enxergar que Radharani está lá. Porque todos os grandes Vaishnavas vêm de Radharani. Então, meu Gurudeva também é Radharani. Então, mas a melhor coisa a fazer é concentrar a mente nos pés de lótus do Vaishnava puro. Há muito tempo atrás, talvez uns 16 anos atrás aproximadamente, até mais, Maharaj diz que não tem certeza, um devoto da Eslovênia e outros devotos. Ele veio no meu quarto, eu estava em Nova Delhi, com Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, ele estava lá.
Eu vim de Vrindavana e fui até ele para receber a visão dele, para reverenciá-lo. Eu estava sentado no quarto andar, no meu quarto, e alguns devotos vieram até mim. Eu sei eles, eu conheço eles. Eu ajudei eles a vir do aeroporto, porque Tita Maharaj me deu essa missão. Vá lá no aeroporto e traga aqueles devotos aqui. E vai falando Harikata no carro. Tente abrir o coração deles para entender Krishna. Esse foi meu serviço. Eu ia lá buscar, receber os devotos que vinham no aeroporto. Eles vinham, colocava toda a mala no carro. Enquanto o motorista dirigia, eu falava Harikata, eu explicava coisas sobre Krishna para eles conseguissem aprender. Eu tentava amolecer o coração deles para que eles conseguissem entender. Então, e esse era o meu serviço para Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj ou para Bhakti Vigyana Bharati Maharaj. Eu não posso repagá-los, eu não posso pagar Bhakti Vigyana Bharati Maharaj por tudo que ele me deu. O que eu queria dizer é que Guru Darshan, e esse Darshan vocês devem entender, isso é um ponto vital. A visão do Guru é a... Maharaj está falando comigo. Ele disse, lembra quando você pulou do carro e saiu correndo na rua para me chamar e disse, Maharaj, as suas explicações do Guru Tattva me salvaram. Eu disse, o seu Guru Tattva salvou minha vida. Eu disse isso para ele. Se meu Guru Tattva salvou você, tente salvar você mesmo. Não tente me trapacear. Então, o que aconteceu? Então, por que você está cantando os santos nomes? O que nós devemos pensar quando cantamos os santos nomes, quando recitamos o Mahamantra? Então, esse devoto me perguntou e eu respondi claramente, você tem que pensar nos pés de lótus do Guru. Por que do Guru? Mas eu estou cantando para Krishna, por que do Guru? Então eu expliquei. Sim, eu entendo a pergunta que você está me fazendo. Então, enquanto cantar os santos nomes, em quem você deve pensar? Eu vou explicar, você tem que pensar no Guru, no Vaishnava puro, mas por quê? Se o Harinama está falando de Radha Govinda, esse também existe o Panchatattva. Eu estou falando isso porque você é uma alma condicionada. Eu estou dizendo que a sua mente pode ir para Mumbai, para a Eslovênia, para a Tchecoslováquia. Sua mente vai para todos os lugares. Para o Brasil, para o sul da Índia. Ela não vem até mim. Mesmo por uma vez durante o dia. Ela não vem até Godruma, onde eu vivo. Por isso que eu estou ansiosa por você. Como uma mãe que fica ansiosa por uma criança. Maharaj está falando comigo. Porque eu estava no sul da Índia, em tratamento. Então, concentre a sua mente. A primeira coisa, você tem que pensar nos pés de lótus de Gurudeva. Coloque uma foto de Gurudeva e olhe para ele e pense nele. E gradualmente você vai enxergar tudo claramente. Porque Prabhupada disse, o Guru Pada Padma é um mídia transcendental. Aquilo que está no mundo transcendental você não pode ver. Tente concentrar sua mente nos pés de lótus do Sadguru, do Vaishnava puro. Não de um Vaishnava que seja impuro, que não tenha alcançado a perfeição. Você tem que concentrar a sua mente nos pés de lótus do Vaishnava que alcançou a perfeição. Aí você vai entender o que eu estou explicando. Uma magia vai acontecer. Se você concentra a sua mente nos pés de lótus de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, com a mão sobre o Bhagavatam, 100% eu vou dizer, a minha mente nunca vai poder ir aqui até lá, ficar pulando de lugar em lugar. Eu vou conseguir enxergar os pés de lótus de Nityananda. Eu vou conseguir enxergar os pés de lótus de
Gauranga e ainda mais os pés de lótus de Radha Govinda. Eu estou misturando dois versos. São dois versos diferentes que eu fiz um mix aqui. Esses dois versos eu vou explicar amanhã. Você não precisa me lembrar, mas eu vou me lembrar amanhã. Minha mente não é muito forte, mas não é tão fraquinha que nem a sua. Você, que nem você que me esquece. Você vai se tratar e me esquece. Se a pessoa lembra de mim, fica com dor de cabeça. Agora eu vou começar o capítulo 80. Sukadeva Goswami está pronunciando a Harikatha. Sukadeva Goswami está dando Harikatha para Parikshit Maharaj, né? Dentro do Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami está dando Harikatha para Parikshit Maharaj. Tente entender. Essa é a primeira sessão do Srimad Bhagavatam que vocês devem estudar. Parikshit Maharaj está ouvindo Harikatha. Então, ele está falando Harikatha diante de Parikshit Maharaj. Essa é a primeira sessão do Srimad Bhagavatam. É a primeira parte do Srimad Bhagavatam. A segunda, onde acontece? Em Naimisharanya. Naimishetra. Onde? Sutta Goswami, que era discípulo de Shukadeva, vai dar Harikatha diante dos rishis, que perguntam para ele sobre o que Shukadeva Goswami disse ao rei Parikshit. Então, muitos devotos, milhares de devotos estavam lá ouvindo. Muitos elevados, nem todos eram devotos puros. 88.000 devotos estavam em Naimisharanya ouvindo o Harikatha de Sutta Goswami em Naimisharanya. Então, quando eu digo que o rei está falando, eu estou falando da primeira sessão, da primeira conversa que é descrita no Srimad Bhagavatam. Na segunda sessão, Parikshit Maharaj não estava lá. Então, quando eu falo do rei, eu estou falando da conversa entre Shukadeva Goswami e o rei Parikshit. Estou falando da primeira sessão. Parikshit Maharaj fazendo perguntas para Shukadeva Goswami. Ele ouve Harikatha sem parar durante 7 dias. Parikshit Maharaj vai perguntar para Shukadeva Goswami, para o seu guru. Que pergunta ele faz? Tente ouvir prestar atenção e entender essa questão. O Senhor Supremo
Gacchamahe Prabhu. Hey Prabhu, hey Gurudev. I am hearing so much Harikatha from you. It's called the nectarian flow. Eu estou ouvindo tanto Harikatha de It's such a você. nectarian flow of Harikatha. É um fluxo de néctar. I cannot bear. I Eu não cannot bear consigo if you stop your Harikatha. suportar se você I parar. cannot bear if you stop Harikatha. Não posso imaginar se você parar de falar. Por favor, continue falando sobre os passatempos do Senhor Supremo. Essa é a tua excelência, por favor. Sua elevação. Por favor, fale mais e mais. Eu quero ouvir para sempre. Nós não estamos sentindo satisfação. Dizem outros Vaishnavas, dizem outros ouvintes. Nós não sentimos satisfação se ouvimos de Vaishnavas que ainda não alcançaram a perfeição. E essa condição tem que chegar na sua vida. Senão você não vai conseguir entender nada. Ô Gurudeva, nós estamos bebendo néctar e néctar. Mais nós bebemos, mais nós nos sentimos insatisfeitos. Quanto mais nós bebemos, mais sede nós sentimos. Quanto mais nós ouvimos dos seus lábios de lótus, mais nós queremos ouvir. Quanto mais nós bebemos do néctar que você pronuncia, mais sede desse néctar nós sentimos. Ó Gurudev, eu quero ouvir mais. Por favor, não pare. Por favor, fale mais e mais passatempos do Senhor Supremo. Os materialistas estão ocupados em ouvir coisas materiais. Se você for aqui na Bengala mesmo, está todo mundo conversando, todo mundo está fofocando. Eu posso levar você a ver as pessoas bater papo. Eles estão jogando carta, fumando, bebendo chá e batendo papo, falando sobre coisas materialistas. A Bengala está toda arruinada. Está todo mundo fazendo fofoca. Fazendo coisas que não têm valor. Estão sentados e batendo papo, sentados fofocando, fazendo coisas que não têm valor para Krishna. Você tem que se ocupar em serviço. O seu corpo às vezes pode não permitir. Mas mesmo assim você tem que fazer serviço pela misericórdia do Guru Varga. Seu corpo é dominado por Maya. E Maya vai tentar jogar você para fora. É por isso que ela dá dores e fraquezas para você. Esse é o serviço, é o dever de Maya. Esse é o dever de Maya. Como diz esse verso. Essa é a oração que nós fazemos diante de Durga, não é? Por favor, me dê dinheiro, posição, opulência. Oh mãe, me dê, me dê. Como mendigos. Me dê isso, me dê aquilo. Todo mundo está mendigando aos pés de Durga, não é? Está acontecendo Durga Puja agora. Muito tempo atrás, eu fui perto do Himalaia, em Jammu. Eu fui num rio sagrado, um rio muito importante. E lá eu vi
um templo muito bom, muito lindo. E esse devoto arranjou Harikatha para a gente escutar. Então eu vi esse templo do Sr. Rama, tomei banho no rio. Depois disso, umas pessoas locais pediram: Maharaj, por favor, venha e dê Harikatha aqui. Eles arranjaram para que Shamdas Babaji Maharaj desse Harikatha. E como eu estava de turbante e vestido de branco, eles me chamaram: por favor, venha dar Harikatha. Eu falei: mas como que eu vou? Está acontecendo Durga Puja. E nenhum Maharaj que estava lá, queria dar Harikatha. Ele falou: Durga Puja, por que eu vou dar aula? Tinham 2 outros Maharajas comigo. E eles disseram: por que eu devo ir? Se está acontecendo Durga Puja, eles querem ouvir falar sobre Durga. Na verdade, não eram só 2, não. Tinha uns 4 Maharajas comigo. Então, eles arranjaram para eu dar Harikatha lá. E ninguém queria falar Harikatha naquele lugar, no nome da Gaudiya Mata. Então, quem tinha nos chamado para Harikatha, ele pediu: nenhum outro Maharaj quer falar Harikatha aqui. Então, na honra, no nome da Gaudiya Mata, você pode falar por 10 minutos? Eu vi tinha uma Mataji sentada lá em cima, no trono. E ela estava querendo recitar o Devi Bhagavatam, o Bhagavatam sobre Durga. E eu estava sentado lá embaixo. E eu prestei reverência àquela Mataji. Eu nunca me senti insultado. Ela é a minha mãe, então por isso que ela está lá em cima. Então, como eu tinha que falar só 10 minutos, eu fiz um pranama, uma glorificação de 1 minutinho. Então o Maharaj está citando que existia esse livro chamado Chandipat, que convida a Durga. Eles estão pronunciando isso agora todos os dias no Durga Puja. Esse é um convite para que Durga venha. Então ele convidou Durga para que ela viesse. Maharaj pronunciou esse mantra. E essa senhora que estava sentada lá em cima, Maharaj viu ela como sua mãe. Então ele não se importou de falar sentado no chão enquanto essa senhora estava sentada no trono. Ele nem resistiu, ele foi falar em nome da Gaudiya Mata. Ele começou a explicar sobre aquele livro e dizer que as pessoas que estão pedindo coisas materiais para Durga, mãe, me dê, são pessoas que têm mau caráter. Eu disse: você tem que parar de pedir para ela, você tem que pedir para que ela leve tudo embora. Mãe, me dê isso. Dehi. Nós estamos pedindo, mas os Vaishnavas dizem: mãe, leve tudo embora, leve minhas roupas embora, me deixe sem roupa. Eu quero ficar só com um paninho. Vamsidas Babaji Maharaj uma vez falou sobre isso, mas agora eu não vou poder falar. Enfim, eu tenho muita coisa para dizer. Eu falei 15 minutos só. E dei bronca em todo mundo. Disse que eles estavam querendo coisas demais em vez de pedir para que Devi levasse tudo embora, e todo mundo começou a bater palma. Algumas pessoas criticaram, mas eu não posso falar sobre isso no Vyasasana. Mas muitos aplaudiram e entenderam. O Senhor está decorado com passatempos infinitos. Então por que você, ó Gurudeva, não pode falar de mais passatempos do Senhor?
In Gita also you can find whole Gita. No Gita você vai encontrar essa palavra. Sometime Vyasadeva Goswami Vyasadeva speaking, usa essa palavra Krishna, Krishna, and Krishna also sometimes speaking to Arjuna, Sabyasachi. que está falando com Arjuna. Arjuna, not one name, Arjuna não tem um nome só, né? different kind of name. Então existem muitos nomes. When Arjuna going to Para que Krishna se dirija a Arjuna, assim como existem muitos nomes com os quais nós ou Arjuna podem chamar por Krishna. Jadava, hey Jadava, Às vezes Krishna chama ele de Jadava, Shake. when Arjuna going to say, Cada invocação, cada nome que Arjuna usa para Krishna está ligado ao assunto que eles vão falar. here Mukundo, Então, aqui está se falando de Krishna como Mukunda, como aquele que libera as almas, ou como aquele que dá um êxtase às almas condicionadas maior do que aquele da liberação. going to speak Mukundo, he could speak Por que Parikshit Maharaj diz Mukunda? this word. Por que ele não diz Krishna? Porque aqui tem um significado e eu vou explicar em detalhes isso amanhã. Bhagavana Jani, Chandani, all different kind of leelas, Krishna doing, Mukunda Shah, mean Então, Mukunda Shah, Krishna faz infinitos passatempos, Mukunda Do, Mukunda Shah mean Mukunda Shah significa aquele que dá êxtase, aquele que dá amor puro. Jiva Goswami writing, Sem Krishna, diz Jiva Goswami no Sandarbha. Jiva Goswami writing in Sandarbha and other place also, I can. That without Krishna, Sem Krishna, without Krishna, whom we can say Supreme Lord? Without Krishna, who is going to distribute prema? sem Krishna, quem vai distribuir amor puro? Quem vai distribuir amor puro até para as plantas? Except Krishna, who Sem is going to Krishna, distribute prema to quem vai creepers, distribuir even to creepers? êxtase? Quem vai distribuir prazer? Quem vai distribuir misericórdia até para as plantas? Amanhã eu vou discutir sobre este verso. Mukunda, aquele que dá amor puro, aquele que dá êxtase. Mukunda significa Mukudo, aquele que distribui amor. E o prema, esse amor sagrado, esse êxtase por Deus é o tesouro maior. No mundo infinito, na realidade infinita, esse é o tesouro mais elevado. Bhagavan Jani Chanyani Mukunda Shamahatmanaha Virijani Ananta Viryasva Srotam Ichamahe Prabhu. And who can give prema? This Krishna is different kind of leelas we like to hear more and more. Então, nós vamos ouvir mais passatempos, mas hoje eu não posso falar sobre todos e peço perdão. Eu vou dar 3 Harikatas hoje, então eu vou ter que parar aqui. Sangsara Sindhu Tvarani Hidayam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manosche Pemam Budho Viharani Jadi Chitta Vitti Chaitanya Chanda Charani Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charani Kurutanuragam Vancha Kalpatarosya Kipasindu Bhavasya Patitanang Pavana Bhavishna Namo. If you can start around 7 o'clock, then I can speak more 20 minutes extra. Because in puja, for Kartik Mas, told Kartik Mas, Purushottam Mas, if I stop puja, if you think my Bhagavad Katha is puja, then you stop puja. Only you can bring follow and light the light. My Harikatha is puja, I can throw. Otherwise I cannot take sufficient time to speak Harikatha as my life. You bless me so that at the time of death I can speak Harikatha. Speaking Harikatha and leave body.